dia, gente. Hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou na primeira fase e nessa série aqui eu te mostro semana a semana como está sendo o curso de medicina. E vamos agora pro vídeo da 9ª semana, apesar de que eu estou atrasada pra caramba, porque já estou na 13ª semana. Mas a gente vai indo assim, porque a gente não tem tempo de gravar sempre, então a gente faz em escala de produção. Já gravei 2 vídeos hoje, esse aqui é o terceiro. E é modelo fordista, gente. Vamos que vamos! E na 9ª semana do curso de medicina, o que nós tivemos? Choro e ranger de dentes. Essa semana aqui, ela foi uma semana meio louca. Vocês já vão entender por quê. Agora eu posso falar, né? Porque já foi vazado pra mídia, pra tudo que é lugar. Antes eu fiquei com medo de gravar esse vídeo. Eu pensava, será que eu conto? Será que eu não conto? Mas agora eu posso contar. Primeiro, nós tivemos na segunda-feira Saúde e Sociedade novamente, porque é segunda de manhã, primeira aula, das 8 às 10. APS. Gente, eu acabei de chegar em casa. Eu gravei 2 vídeos e eu fui caminhar. E agora eu cheguei em casa, então eu tô cansada um pouco ainda. Tô tomando água pra ver se repõe meus líquidos. A outra segunda foi lógicas de organização de serviços de APS e acolhimento no Brasil. Pois mais como funciona um posto mesmo. Papel da equipe de enfermagem, papel do médico, como funciona grade de horário, agenda do médico, consulta da enfermagem. A gente aprendeu também um pouquinho sobre as prevenções, os tipos de prevenções que uma APS faz. Basicamente nós temos 4 tipos de prevenção. Eu até comentei sobre isso um pouco nos meus stories. É uma parte assim que eu tô gostando muito das aulas, eu tô achando muito interessante, porque você pode achar que prevenção é apenas fazer vacinação, mas não é. E além disso, a gente nem sabe que tem tipos diferentes de prevenção. Tem 4 tipos de prevenções: a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. A quaternária não é aceita por todos, no mínimo até a terciária tem. A primária é a prevenção que se faz antes da pessoa estar doente. Vacinação é prevenção primária, lavar as mãos é prevenção primária, conscientizar a população de que tem que lavar as mãos é prevenção primária, escovar o dente é prevenção primária, saneamento básico é prevenção primária, você está prevenindo a pessoa de pegar a doença. A prevenção secundária, ela ocorre quando o indivíduo já pegou a doença, mas ele por enquanto ainda está assintomático. Ela é bem específica, esse tipo de prevenção, que só tem alguns meios de fazer ela. Por exemplo, a mamografia. O câncer de mama, ele é silencioso no começo da doença, então você realiza a mamografia. Exame de próstata é um tipo de prevenção secundária, mas é quando você não tem o sintoma ainda e você quer não prevenir o aparecimento da doença porque a doença já está ali, mas você quer detectar a doença mais cedo para que o tratamento seja mais efetivo. Prevenção terciária é quando já tá com sintoma ou sequela, na verdade, e você evita que a pessoa agrave, no caso, aquela doença agrave na pessoa. Então, um exemplo, por exemplo, é uma pessoa diabética. Diabetes não tem cura, mas você pode impedir que a diabetes evolua para quadros mais críticos. Por exemplo, o quadro de amputar. Uma pessoa com diabetes que não está tratando pode ficar cega. Então, para evitar isso, se realiza a prevenção terciária. E a prevenção quaternária é um pouquinho mais complexa. É basicamente, o indivíduo não está doente, ele não tem risco de ficar doente, mas ele se sente doente e você não pode deixar ele ficar doente. Isso vai ficar mais claro se eu der um exemplo para vocês. Você, como profissional da saúde, não pode fazer condutas que talvez até o paciente queira, mas que podem ser nocivas a ele. Por exemplo, vamos supor que um paciente chega para você e ele jura que ele quebrou o braço, mas você faz o exame e não tem indicação nenhuma de fazer um raio-x. Você pergunta, você caiu? E o paciente, não, mas eu acordei com uma dor muito forte, eu juro que eu quebrei meu braço durante o sono. Se você fizer um raio-x, o paciente não quebrou o braço e você vai estar causando dano ao paciente sem necessidade nenhuma. Então, pedir exame sem necessidade, intervenção cirúrgica sem necessidade, é por isso que a gente não sai pedindo exame pra todo mundo. Tem indicação pra exame. É muito complexo, eu não vou entrar nesse mérito agora, até porque eu tô na primeira fase, isso a gente aprende mais na 4ª fase, com o raciocínio clínico. Mas assim, esse é o tipo de prevenção quaternária que a gente também realiza num posto-saúde, não só no posto-saúde, mas em qualquer outro lugar. Eu não tô achando isso aqui nessa aula, então talvez não tenha sido exatamente nessa aula que foi passado isso, mas eu sei que foi passado, porque eu estudei pra prova. Mas foi mais sobre isso, a relação de que a PS envolve tanto um controle sanitário como uma proteção individual, então o tratamento ao doente é da APS, mas também vacinação é da APS. A APS tem a ver com saúde pública também. Depois disso, a gente teve uma aula nova, uma matéria nova, que se chama Habilidades de Comunicação. Você já deve imaginar sobre o que se trata essa matéria pelo nome. Ela é uma matéria anterior à semiologia, que é na semiologia que tem na 3ª fase, quando você aprende a fazer anamnese
anamnese, e é quando você aprende realmente a falar com o paciente, e é uma matéria que envolve prática. Essa matéria não é prática, ela é apenas teórica, é como se fosse uma introdução à semiologia. A gente não aprende certinho uma anamnese, mas a gente aprende um pouco sobre linguagem corporal, como utilizar a linguagem corporal ao seu favor, linguagem não verbal e verbal, essas coisas. É uma matéria que eu tô gostando muito, eu gostei muito da dinâmica das aulas, tanto dessa primeira aula aqui, quanto das próximas, que eu também tive. É uma matéria que eu tô gostando, se aproxima bastante da medicina e se aproxima também com o tipo de médica que eu quero ser. Porque quando eu entrei na medicina, o que não faz muito tempo, eu sempre tive essa vontade de ser uma médica, não um médico que a gente tá acostumado a ver, que você entra no consultório, você entra, a consulta de 5 minutos, ele te pergunta o que você sente, você fala, tô com dor de cabeça, ele te dá uma de pirona. Eu queria ser uma médica que ouvisse realmente o paciente, que tentasse entender o que tá por trás daquela dor de cabeça. Sei que na maioria das vezes não vai dar de fazer isso. No pronto-socorro do SUS, por exemplo, é loucura. Você não tem como perder 30 minutos na consulta com o paciente, mas é um sonho, né? Estão deixando a gente sonhar. E essa é a proposta dessa matéria. Na primeira aula foi mais uma introdução. Não tem prova essa matéria, tem trabalho. Então a gente vai ter que fazer trabalho. Inclusive, já fiz e já entreguei um trabalho. Foi falado muito sobre essa diferença de linguagens, o porquê que o médico tem que moldar a sua linguagem de acordo com o paciente. O professor até fez uma dinâmica bem legal, que ele pegou 2 alunos da sala. A situação era, o nosso pai, no caso, caiu da escada e quebrou o pulso. O meu professor pegou cada um desses alunos e pra um aluno ele falou assim, agora é o seguinte, você vai no pronto-socorro levar seu pai e você tem que contar pro médico o que aconteceu. E aí depois ele falou pro outro aluno e falou o seguinte, agora sua mãe está te ligando e ela quer saber por que ela chegou em casa e não tem ninguém. Foi legal, porque a gente viu a diferença de comunicação. Quando você tá falando com o médico, você vai ser objetivo no que aconteceu, você vai contar o que aconteceu, dar todos os sintomas. Quando você tá falando com a mãe, você além de contar o que aconteceu, você tem que estar preocupado com não apavorar ela. E foi legal porque o meu professor simulou a mãe e ele simulou uma mãe apavorada. E o meu colega teve que acalmar ele. E o meu professor também falou muito sobre o papel da escuta do médico, que o médico tem que escutar. E depois ele passou um exercício pra gente. O exercício consistia em a gente ouvir o relato de uma doença de uma pessoa. A gente teria que chegar pra um amigo ou pra um familiar, preferencialmente uma coisa da saúde. Mas podia não ser caso a gente não conseguisse. O nosso papel era ficar quieto pelos primeiros 30 segundos, o que parece fácil, mas não é. Em média, os pacientes eles falam 11 segundos sem o médico interromper, o que é muito pouco. A intenção que foi mostrada nessa matéria é justamente você primeiro deixa o paciente falar o máximo que ele vai falar e depois você começa a perguntar e tentar extrair mais informações. E até fizeram um estudo, inclusive, se você deixa uma pessoa falar sem interromper, só mostrando pra ela que você tá ouvindo, uma pessoa nunca vai ficar mais de 2 minutos falando sem parar. Então, o nosso papel nesse trabalho era ficar 30 segundos ouvindo sem interromper e depois desses 30 segundos ficar mais, acho que uns 3 minutos ou menos, eu não lembro certinho das coordenadas que o professor passou, das instruções. Nesses minutos depois a gente tinha que tentar extrair mais informações fazendo algumas perguntas. Foi isso, basicamente. Eu peguei um amigo meu, que é meu veterano, o que foi bem difícil porque no começo ele não queria falar o que tinha acontecido, tipo assim, não é que ele não quisesse, mas eu fiz uma pergunta tentando iniciar a conversa. Era sobre um problema de saúde que ele tinha, que eu sabia que ele tinha, e ele me deu uma resposta extremamente direta. Na verdade, eu perguntei assim, quando que tu descobriu esse teu problema? E ele falou só o ano. E aí eu falei, olha, é pra um trabalho, eu preciso que tu me conte como que tu descobriu, como é que foi. E ele contou o que aconteceu. Aí eu consegui escrever. Eu ouvi, eu realmente fiquei 30 segundos ouvindo ele, mas é difícil, tá, gente? Ficar 30 segundos sem interromper, eu tive que me conter. E olha que eu sou uma pessoa que eu escuto muito fácil. Depois eu escrevi e mandei pro professor. Depois disso, nós tivemos Fisiologia com Bioeletrogênese 2. Essa aula foi muito mais complicada do que a aula de Bioeletrogênese 1, porque a gente aprendeu sobre potencial de membrana, que é algo complicado. Eu gostei de aprender, mas eu demorei algum tempo pra entender o que eu tava fazendo. Potencial de membrana é basicamente a diferença de cargas que tem entre a membrana externa e a membrana interna. Não é entre os meios externos e internos, porque os meios eles estão meio que equivalentes, mas ali perto da membrana que tem uma certa diferença de carga, ou seja, uma diferença de potencial. E é essa diferença de potencial que está relacionada com sinapses, com transmissão nervosa. E aí a gente aprendeu membrana em repouso, hiperpolarização da membrana, despolarização da membrana, algo que a gente chama de potencial graduado, que eu não vou perder meu tempo explicando aqui, porque, cara, é chato. Mas basicamente envolve hiperpolarização e despolarização da membrana. E isso tá envolvido com transmissão de impulsos nervosos. Hiperpolarização é quando a diferença de potencial da membrana fica mais negativa do que já é. Porque no repouso, ela fica menos 70, a diferença de potencial. Então, quando ela fica menos 90, por exemplo, ocorreu uma hiperpolarização. E despolarização é ao contrário, é quando ela fica mais positiva. Não necessariamente positiva, mas ela fica mais positiva. Então, por exemplo, uma membrana a menos 30, ela teve uma despolarização. E ocorre essa despolarização ou hiperpolarização de acordo com a abertura ou fechamento de canais iônicos. E também potencial de ação, que é algo mais
mais complexo ainda de explicar, está envolvido com sinapse, basicamente é uma despolarização da membrana que tem características próprias, um valor específico, porque o potencial graduado ele não tem um valor específico, são despolarizações e hiperpolarizações de qualquer valor. Eu confesso que é difícil, se você vai fazer ou se você está começando o semestre na UFSC, cara, estuda essas aulas antes de ter, porque elas são complexas, apesar de que agora eu estou conseguindo te explicar e agora eu entendo realmente o que eu tô falando. Na aula eu não entendi, eu só fui entender algumas semanas depois. Terça de manhã, prova de histologia, que eu inclusive perdi o meu guarda-chuva. A prova de histologia é uma prova teórico-prática, assim como a prova de anatomia, porque é uma matéria teórico-prática. Você primeiro fica numa sala em que você faz a prova teórica, que é a sala normal do CCS. Depois que você acaba a prova teórica, você vai para outro prédio, que é lá no CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, que você tem que inclusive atravessar uma avenida pra ir pra lá, pra você ver como a UFSC é grande. E lá você entra numa sala que tá os seus colegas que já terminaram a prova teórica. Você pode conversar nessa sala. E aí a professora vai tirando de pequenos grupos pra prova prática. A professora escolhe duplas, não é a gente que escolhe, foi a professora que sorteou. E com essas duplas, você vai pro microscópio, você e sua dupla. Aí na frente do microscópio tem uma folha com 10 estruturas que você tem que ver nas lâminas histológicas. Então você tem duas lentes oculares e numa dessas lentes tem uma agulha, que ela aparece na imagem do microscópio. E nessa prova, a gente tinha que colocar na ponta da agulha a estrutura que as professoras estavam pedindo e chamar uma delas. Então tinha duas professoras cuidando da prova. Não tinham muitos alunos fazendo ao mesmo tempo, justamente porque elas ficavam indo pra lá e pra cá e tal. É difícil de ver quem tava colando. Sim, a gente podia conversar com a nossa dupla, não era uma prova em silêncio. E aí a professora falava na hora se a gente tinha errado ou acertado. E então a gente já sabia a nota ali na hora. Na quarta-feira, a aula de narrativas comparadas eu faltei. E foi a última aula de medicinas comparadas antes do começo das apresentações dos seminários. Mas isso eu vou contar no vídeo da 10ª semana, que é da próxima semana. E ética, nós tivemos a primeira aula de discussão bioética. Não, mentira, essa foi a segunda aula. Ops. Na verdade, essa foi a última aula de ética, verdade, agora eu lembrei. São só 6 aulas de ética. Essa foi uma aula bem mais tenebrosa do que a primeira. Porque na primeira, a gente meio que sabia já as respostas da discussão dos casos. Nessa aqui, eu não sabia a resposta de nenhum. Eu até sabia a resposta do caso que eu peguei. Não que eu soubesse a resposta, mas eu imaginava. Mas a do outro caso, a gente não fazia ideia nenhuma do que fazer. Eu acho que se eu pegasse o caso na minha frente, eu ficaria surtada. E eu achei bem legal que a UFSC trouxe esses casos pra gente. Porque eu fui conversar com alunos de outras universidades, eles falaram que não tinha esses casos pra eles discutirem. Eles não sabiam o que fazer caso eles pegassem esses casos. E é legal que agora eu sei. O primeiro caso, que foi o caso que o meu grupo pegou, envolve um tema muito polêmico. Testemunhas de Jeová e transfusão de sangue. Uma criança chegou, acho que na emergência do hospital. Ela precisava fazer uma cirurgia e os pais informaram ao médico que eles eram testemunhas de Jeová e não queriam que a criança recebesse transfusão de sangue. Só que no meio da cirurgia precisou de transfusão sanguínea e o médico fez. E aí uma das pessoas que estava na sala de operação avisou ao médico que ia denunciar ele pro conselho de ética. A discussão do caso serve para você tentar chegar ao mesmo consenso do conselho de ética. Mas caso você não chegue, pouco importa, porque o conselho de ética determinou uma coisa que é ética e você tem que seguir, porque você é médico. Eu não sou médica, mas se você for médico. E você, afinal, está atuando porque o CRM te deixa atuar. Então tem uma resolução nesses casos de ética, eles não são simplesmente jogados. E a resolução nesse caso é a seguinte: sim, você tem que transfundir sangue pra criança. E não, você não precisa se preocupar, porque mesmo com a denúncia, você não vai se ferrar com isso. Na verdade, você se ferra se você não transfundir. Se você transfundir, a única coisa que você vai ter que lidar é com os pais, que provavelmente eles vão te meter um processo, você vai ter que pagar advogado. Não posso dizer que você vai ganhar ou perder, mas a chance de você ganhar é muito alta, porque tá na lei. Agora, se você não transfundir e a criança morrer, você vai ser processado pelo Ministério Público e você vai perder o seu CRM. Inclusive, até fizemos uma pergunta pro professor, ele falou que até em caso de adulto, se fosse caso de vida ou morte, você teria que transfundir, mesmo sabendo que ele é testemunho de Jeová. Eu confesso que a do adulto eu não saberia o que fazer. Apesar de que você tem que transfundir, você também tem que respeitar a fé do paciente. Então você tem que fazer o máximo pra não transfundir, desde que esteja na segurança da cirurgia. Se puder evitar procedimentos que você sabe que vai precisar de uma transfusão sanguínea, mas que podem ser evitados, evite. E o outro caso é tão complexo, gente, que eu nem lembro a resolução dele. Você foi pro interior do Amazonas, da Amazônia, no caso, e você está atendendo num posto de saúde de uma comunidade indígena e entram em contato com você porque uma mãe está grávida de gêmeos e sabem que ela vai matar um dos gêmeos após o nascimento. Querem que você esconda o gêmeo da mãe e esconda a existência da criança da mãe e dê pra adoção. Eu acho que era esse o caso. É muito complexo e eu não lembro qual é a resposta dele. De tarde foi bioquímica. Ah, eu não fui na sala de bioquímica porque eu tinha médico. Quinta de manhã, sistema nervoso 2, aula prática no MOR. Também vimos vários cérebrozinhos, nervos. De tarde, organelas transformadoras de energia em biologia celular, mitocôndria. A gente não estuda cloroplastos porque a matéria que a gente estuda é biologia celular pra
medicina, que está dentro do módulo de medicina. Então a gente só estudou mitocôndrias. A gente viu com detalhes a camada externa e interna da mitocôndria, diferenças entre as camadas, proteínas. A mitocôndria, ela tem ribossomos, ela produz as próprias proteínas e algumas proteínas que são produzidas pela célula também vão para a mitocôndria. E sim, ela tem divisão celular, bipartição é o nome certo. Ela fica constantemente se dividindo, não apenas se dividindo, mas se fundindo também. Ela tem duplicação do DNA, é quase uma celulinha ali dentro da célula. E aí aconteceu uma coisa que eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Basicamente, no anatômico, nós temos monitores de anatomia. Esses monitores, eles ficam todo dia lá, até umas 10, 9 horas da noite. Só que lá no anatômico é perigoso. Um lugar que não tem luz de noite, não tem muito segurança lá. É um lugar realmente perigoso e, inclusive, alertaram isso no primeiro dia de aula. Falaram pra gente não ir sozinho pra lá de noite. Só durante o dia a gente poderia ir sozinho pra lá e ainda assim tomar cuidado. Algumas partes daquele prédio estão interditadas porque elas estão com risco de desmoronamento. Eu não sei porquê, que a UFSC não demoliu ainda. Mas se torna um lugar perigoso. Na quinta-feira, eu acredito que foi na quinta-feira ou quarta-feira de noite, eu não tô lembrando certinho. Um dos monitores que tava, inclusive é meu amigo, ele tava saindo da monitoria de anatomia e ele foi simplesmente sequestrado. Ele sofreu um sequestro relâmpago, 3 pessoas armadas colocaram ele dentro do próprio carro, roubaram ele e jogaram ele em outro bairro. Foi feito BO, colocaram investigação, foi algo que deu um burburinho imenso no curso de medicina, não só no curso de medicina, mas em outros cursos também, porque a gente ficou irritado com a situação de descaso com aquela parte do campus. Mas isso eu tô contando porque saiu no jornal. Eu postei no meu Instagram, saiu no Floripa Mil Grau, a UFSC emitiu um comunicado sobre isso. Sensação, depois que aconteceu, gente, fiquei meio apavorada, sabe? Eu confesso, porque eu não saía de noite de lá, mas, cara, eu tenho colegas que saem de noite, às 10 da noite de lá. Uma vez eu saí de noite de lá, mas eu saí com um amigo que tava de carro. Nem de carro mais dá de sair, porque fica perigoso. A UFSC emitiu um comunicado, eles estão colocando mais segurança, a gente espera que vai melhorar. Sexta-feira, tivemos anatomia teórica do sistema nervoso 3, reunião com a coordenação da fase, e a gente falou mais sobre AVG, que eu já expliquei o que é. E depois teve 2 aulas de biocel sobre endocitose e digestão. Fagocitose é um tipo de endocitose. Endocitose é quando a célula engloba alguma coisa. Isso pode ser feito por fagocitose, mas pode ser feito por outros tipos também, pode ser feito por meio de vesículas, enfim. E núcleo interfásico. Aí a gente começou a estudar o núcleo porque logo depois a gente vai começar, na verdade a gente já começou a estudar divisão celular. Núcleo interfásico é o núcleo quando a célula está fora da divisão. A intérfase, ela é feita pelos momentos G1, S e G2, que você deve lembrar do seu ensino médio. Essa aula foi bem simples, ela não foi tão mais aprofundada que o ensino médio, não. Ela foi tranquila, eu diria. Mas foi basicamente isso da minha semana. Eu abri caixinha de perguntas nessa semana? Sim. Mas eu não vou responder nesse vídeo, eu vou responder no vídeo que vem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e se inscrever no meu canal. Curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver, porque será um prazer pra mim te responder. Beijo, gente. Até mais!